Olá, eu sou Camila Oliveira, sou especialista no tratamento de feridas e neste vídeo quero conversar com você sobre úlcera venosa. Como nós avaliamos uma úlcera venosa, ok? Mas antes de eu começar a trazer aqui as características e como a gente faz essa avaliação sobre a úlcera venosa, eu quero te pedir um favor. Se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve, tá? Se você ainda não assistiu os meus vídeos anteriores, também já assiste. Vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo para que o YouTube entregue esse vídeo, esse conteúdo para mais profissionais de saúde, para poder então a gente disseminar esses conhecimentos sobre a avaliação de úlcera venosa, tá? Que é muito importante. A gente sabe que a úlcera venosa ela é uma etiologia muito predominante quando a gente fala de tratamento de feridas, tá bom? Mas vamos lá então, quero primeiro começar falando para você o quanto é importante nós profissionais entendermos qual é a causa que levou esse paciente a desenvolver uma úlcera venosa, tá? Não somente tratar a ferida, tá certo? Mas sim entender qual é a causa que levou esse paciente a ter essa ferida na perna. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é. Como é que se procede, né? Uma ferida numa perna e essa ferida, quando você vai avaliar, você vê que ela tem todas as características de uma úlcera venosa. Então vamos lá, vamos entender aqui algo que é fisiológico do nosso corpo. Então a gente tem o nosso coração, né? O nosso coração, uma bomba cardíaca que leva o quê? Sangue oxigenado para todos os órgãos. Então o sangue sai aqui do meu coração e vai até a ponta dos pés, certo? Para retornar esse sangue novamente para o coração, porque esse é um processo, né, que acontece, o que acontece nesse retorno venoso? A gente tem dentro dos nossos vasos, tá? Dentro das nossas veias, a gente tem as válvulas, tá? Que a gente chama de válvulas. E o que é isso? Essas válvulas, elas abrem e elas fecham, tá? Abrem e fecham, conforme o sangue passa por essas válvulas. Então, quando o sangue passa para retornar ao coração, ela fecha, porque eu não posso ter retorno novamente pro meu pé, certo? Então, o sangue ele tem que somente fluir, subir. E o que acontece quando o paciente tem uma insuficiência venosa? Então, a primeira coisa que acontece é o quê? Insuficiência venosa crônica, né, que a gente fala. Primeira coisa, a gente tem o quê? Uma insuficiência nessas válvulas, tá? E a gente também tem uma insuficiência no músculo da nossa panturrilha, tá? Por isso que é importante para quem trabalha o dia inteiro de pé, fazer o quê? Fortalecimento do músculo da panturrilha, porque isso vai te ajudar nas válvulas da veia e a o quê? Facilitar esse retorno venoso, tá? A gente sabe que uma outra questão que interfere muito na questão da úlcera venosa é a diabetes tipo 2. Então, geralmente, esse paciente, ele descobre uma diabetes lá depois de 40 anos, né? Que é uma diabetes que vem o quê? Provocada pelos hábitos de vida que ele levou até então. E esse paciente desenvolve uma diabetes. Aí ele começa a tomar um remédio, às vezes ele faz um controle rigoroso, mas às vezes ele toma o remédio e não faz controle nenhum, né? Ele continua se alimentando com refrigerante, com doce, não controla essa glicemia, então isso acaba que o quê? Comprometendo também essa questão do aparecimento de feridas na perna e comprometendo também a saúde dos vasos, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que primeiro a gente vai olhar para a causa da úlcera venosa? Então essa é uma, tá? E daí a gente tem o quê? Quando a gente tem uma insuficiência dessas válvulas dentro dos vasos sanguíneos, das veias, que são responsáveis pelo retorno venoso, o que acontece com essas veias? Elas ficam ali, as válvulas, né? O sangue quando passa, uma válvula que tá normal, ele fecha novamente. Quando eu tenho uma válvula em insuficiência, né, insuficiente, que tá com incapacidade de fechar e ela fica meio aberta, o que acontece com esse vãozinho aqui, ó, que não fechou? O sangue fica ali na periferia da perna, tá? É por isso que a gente começa a ter o quê? Edema, tá? Começa a surgir o quê? A êxtase venosa, que são o quê? Aquelas veias, né,
que vão se dilatando, tá certo? Pelo excesso de sangue que vai se acumulando ali embaixo, no pé do paciente. E ali eu tenho o quê? O surgimento de úlceras varicosas, que popularmente muita gente conhece como varizes, mas são as úlceras varicosas. E essas úlceras varicosas, o que acabam fazendo na pele do paciente? A pele do paciente vai ficando muito fina. Eu vou falar algumas outras características aqui. Às vezes ele apresenta algum eczema e começa com prurido, ali ele começa a coçar e ali começa a surgir pequenas feridinhas na pele. A pele se rompe e ali começa uma feridinha. Então, toda úlcera venosa, né, eu falo muito isso da minha prática clínica diária. Eu vou conversar com o paciente, eu pergunto para ele quando surgiu. Aí ele me conta que surgiu bem pequenininha, né? E aquilo foi se ampliando. E quando ele foi se dar conta, aquela feridinha que começou pequenininha já está num diâmetro, né, considerado, e ali tem o quê? Aquela casquinha preta, que é a necrose. Tá bom? É assim que começa uma úlcera venosa e muitas das vezes quando ele vem até nós, quando ele vai procurar uma ajuda, essa lesão ela já tomou uma proporção maior, tá certo? Aí, isso é o que? O que acontece com 90% dos pacientes, tá bom? Por isso que a gente precisa entender a causa da úlcera venosa, tá certo? E muitas das vezes essa úlcera varicosa, quando esse paciente tem a falha na bomba muscular da panturrilha, tem a incapacidade, né, a insuficiência da válvula também dos vasos, a gente fala que esse paciente ele desenvolveu uma hipertensão venosa, tá? Que isso traz prejuízos na perfusão sanguínea desse membro, tá bom? Aí tem algumas outras características que é muito importante a gente avaliar, porque todo profissional de saúde, ele precisa reconhecer uma úlcera venosa. Quando esse paciente chega para você, seja no seu consultório, ou você vai fazer uma avaliação na casa desse paciente, você vai fazer uma avaliação no home care, ou esse paciente chega lá no postinho de saúde ou no ambulatório que você trabalha, você tem que olhar para o membro dele e já identificar alguma dessas características que eu vou falar para você agora, tá? Porque isso te diz que aquela lesão que o paciente tem é uma úlcera venosa. Tá bom? Então vamos lá que eu vou falar das características agora da úlcera venosa. Então, primeira coisa, para mim avaliar essa úlcera, eu preciso olhar para o membro inferior desse paciente e olhar não somente a lesão, tá? Lá, ó, me concentrar somente no leito da lesão. Não, você precisa olhar para a perna desse paciente e olhar toda a região que envolve esse membro, tá bom? Então, a primeira coisa é o quê? A presença de uma veia varicosa. Então, você entendeu aqui que a gente vai ter aí um paciente que tem a insuficiência na válvula venosa e tem um paciente que tem o quê? Uma incapacidade ali, uma perda de força muscular no músculo da panturrilha. Então, começou a surgir o quê? Veias dilatadas, que são as veias varicosas. Então, essa é a primeira característica. Você olhou na perna e vai ter veias varicosas. Segunda característica, que é o edema nos membros inferiores. Um inchaço, né? Então, aquele inchaço, gente, me diz o quê? O retorno venoso não está sendo totalmente realizado. Não tá tendo total satisfação, né? Não tá sendo satisfatório esse retorno venoso. Então, essa dificuldade de retorno venoso compromete muito esse membro inferior do paciente, tá bom? Porque ele vai começar a acumular esse sangue ali. E isso, né, vai ser prejudicial. É óbvio, né, gente? Eu tô falando aqui pra vocês, eu conheço pacientes que têm essa questão das úlceras varicosas e não tem ferida, tá? Por quê? Se cuidam, ficam atentos, mas assim, às vezes começa com esse processo de diabetes, começa com esse processo de insuficiência nas válvulas e às vezes esse processo demora 40, 50 anos e esse paciente vai ter uma lesão com 60 anos, tá? Como pode acontecer também uma lesão com 40 anos, 35 anos e essa lesão se perdurar até 70 anos, tá? Então eu já atendi pacientes onde a lesão começa com 40 anos e ele tem lá 80 anos e ele tá convivendo com essa lesão há todos esses anos. E ele acredita que aquilo é normal, acredita que faz parte, né, ali da rotina dele ter essa ferida todo esse tempo, tá? Então eu acredito que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Recentemente eu fui até abordada por uma
para um familiar que falou que o pai tem 87 anos e ele tem uma ferida há 60 anos. Falei, ele tem problema venoso? Tem insuficiência venosa? Tem, Camila, já foi diagnosticado pelo vascular, ele tem. A ferida vai e volta, mas eu conheço meu pai com 60 anos, né, vivendo com essa ferida, convivendo com ela, tá? Então, olha só que coisa, né? E daí entra uma outra questão, né? Geralmente, quando a gente se encontra com um paciente que tem uma ferida há 60 anos, pra gente cuidar dessa ferida e mudar alguns hábitos nesse paciente, fica muito difícil, né? Só para vocês terem uma ideia, esse paciente acredita que a ferida tem que ficar seca, para que então ela possa cicatrizar. E a gente sabe que não é assim. A ferida precisa de meio úmido. Se tem uma casquinha ali, não é uma casquinha inocente. É uma casquinha que precisa ser removida e precisa então tratar aquele tecido novo que vai surgir ali. Tá bom? Mas vamos lá. A terceira característica é a dermatite ocre, que é o quê? Aquela pele escurecida. Às vezes está no membro inferior todinho, aquela pele toda amarronzada, tá? E é um sinal que o quê? Ali pode surgir uma úlcera. Às vezes você tem um paciente que tem um membro só amarronzado, ele não tem ferida ainda. Então, essa dermatite ocre vai te dando sinais que aquilo pode vir a surgir uma ferida ali, tá bom? Agora, a gente tem uma outra característica que tem um nome até um pouco mais complicado de falar e não é todo mundo que fala, tá? Que é a lipodermatosclerose, que é o quê? Sabe aquela pele mais grossa que surge no membro do paciente? Fica parecendo uma casca de laranja, grossa, espessa, ela é rugosa, ela é irregular. Então isso é o que a gente chama de lipodermatosclerose, tá? Que é muito característico de quem tem uma insuficiência venosa, tá bom? O eczema varicoso, que também é uma característica muito comum, começa a descamar essa pelinha, tá? E daí o paciente começa a ter um prurido ali, ele quer coçar, é onde começa a surgir as feridas, tá bom? Tem que ficar muito atento a isso e tem que orientar esse paciente. E às vezes o paciente ele começa a coçar e a pele fica super irritada, tá? Por que acontece esse eczema varicoso? Porque é uma descamação do extrato córneo da pele. Então precisa manter esse membro muito bem hidratado para que não tenha esse eczema, tá bom? Então são essas características que envolvem um paciente com uma úlcera venosa e que nós profissionais precisamos estar atentos para poder o quê? Diagnosticar isso rápido e realizar, né, o melhor tratamento aí para o paciente, tá bom? Bom, já vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários para mim responder para você. Obrigada, gente!